Salve galera, beleza? Cris aqui. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco com vocês a minha experiência obtendo a nova certificação da Fortinet, o Fortinet Certified Professional. Recentemente aí eu fiz o exame do Fort Manager e aí eu recebi essa nova credencial. Para quem não conhece, o Fort Manager é uma ferramenta do Fortinet para gerenciamento de firewalls, para gerenciamento dos produtos Fortinet. Então, se eu não me engano, ele também pode ser usado para gerenciar access points, SD-WAN e coisas do tipo. Então, recentemente eu fiz a prova do Fort Manager, que me qualificou para receber a credencial de Fortinet Certified Professional. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal do ano passado, se eu não me engano, que eu falei sobre como eu passei no NSC4. Então eu já era NSC4, meu NSC4 ainda estava válido. Eu tirei em novembro de 2022, se eu não me engano, e eu fiz a prova do Fort Manager, na verdade faz uns meses já, foi ano passado ainda, foi no começo desse ano, eu nem lembro direito, mas enfim. Então eu queria compartilhar aí de qualquer forma, eu já estava há um tempo para fazer esse vídeo, para falar sobre isso, como que foi a prova, qual que foi a minha impressão, e falar um pouco aí também sobre o Fort Manager, para quem não conheça. E aí, só falando brevemente sobre o NSC4, o NSC4 não tem muita novidade, é o exame aí queridinho de todo mundo, o exame que todo mundo já conhece, focado na administração do Fort Manager, na administração do FortiGate. E aí o esquema para você virar FCP é você passar em duas provas. Você tem que passar no exame Core, que é o FortiOS, ou o FortiGate Administrator, que é a nova versão, e um exame elegível, que aí você pode escolher entre todas essas opções aqui. Então tem FortiAnalyzer, FortiAuthenticator, FortiClient, FortiManager, FortiNAC e Secure Wireless, FortiSwitch, enfim. É um esquema bem parecido com o da Cisco, que você tem o Encore e aí você escolhe um exame de especialização para se tornar CCNP. É basicamente a mesma coisa, só que é a versão da Fortinet. Então eu já tinha atendido o primeiro requisito para fazer o exame Core, então como o meu ainda estava válido, eu não precisei fazer novamente. Só que fazendo uma prova a mais, eu renovaria o meu NSC4 e também ganharia essa nova credencial aí do Fort Manager FCP. Eu me preparei aí para o exame do Fort Manager durante alguns meses, estudando num ritmo que sinceramente foi bem mais lento do que quando eu tirei o NSC4, quando eu tirei o CCNA, e dentre essas opções ali dos exames que eu poderia escolher, eu optei por fazer do Fort Manager porque é o que eu estou acostumado a usar, eu já tenho uma certa familiaridade, então eu já estava acostumado com a ferramenta e seria mais fácil para eu pegar ali os esquemas do exame, entender melhor os conceitos, e acabou que me ajudou também a aprofundar alguns conceitos ali, algumas coisas que eram meio confusas, que eu não sabia os motivos por trás de como elas funcionavam, me ajudou também a esclarecer e a melhorar ali no meu dia a dia trabalhando. E aí falando sobre o processo de estudo para essa certificação do Fort Manager, né, o NSC5. Basicamente eu usei os treinamentos oficiais da Fortinet, todos os treinamentos do site lá deles. Dessa vez eu tive também acesso aos labs oficiais. Então, pelo fato da empresa que eu trabalho ser uma parceira da Fortinet, eu tive acesso aos treinamentos oficiais que já são gratuitos para todo mundo, mas eu tive acesso aos treinamentos lá que estão no site, com alguns materiais adicionais, por exemplo, o Study Guide, o Lab Guide e acesso aos labs oficiais lá do site da Fortinet. Eu segui basicamente a mesma estrutura do curso que tem no site deles lá. Então, tudo que está aqui na descrição do exame é basicamente o que tem lá no treinamento. Então eu segui essa estrutura aqui para estudar também. A cada módulo do treinamento a gente tinha um lab no final. Então era teoria, era o módulo de teoria, aí tinha o lab no final, aí passava para o próximo lab, e assim era um por um. Só que como eu já tinha familiaridade com o Fort Manager, eu fiz toda a teoria antes, eu estudei toda a parte teórica, eu já conhecia algumas coisas, e aí quando eu estava me aproximando de fazer a prova mesmo, eu resolvi fazer todos os labs meio que em sequência. E aí falando sobre minha impressão dos labs oficiais, quando eu fiz o NSC4 eu queria ter acesso aos labs oficiais, mas na época eu não tinha. Eu subi meus próprios labs, subi minhas próprias VMs e eu ficava meio assim de tá faltando alguma coisa no conteúdo ou no conhecimento por eu não estar usando os labs oficiais. Mas, para minha surpresa, os labs oficiais não são tão bons quanto eu esperava. Talvez isso seja porque eu já estou acostumado a usar o Fort Manager em ambientes produtivos. Mas, para falar a verdade, não foi nada muito absurdo, diferente do que você configuraria num lab próprio, por exemplo.
Claro que você tem tudo com as licenças ativadas, tem algumas coisas ali que facilitam, você tem tudo habilitado, você tem tudo já pronto, mas a não ser que a sua empresa também esteja bancando aí o treinamento com esses labs oficiais, eu não acho que vale a pena. Então, se você estiver pensando aí em comprar esses labs da Fortinet por conta própria, eu não recomendo. Eu acho que vale mais a pena subir seus próprios labs. Eu, inclusive, tinha subido alguns labs de FortiManager antes de eu até pensar em fazer a prova, então fica aí meio que esse review aí da impressão que eu tive do lab oficial. Mas o treinamento é impecável, o treinamento totalmente completo, tudo que caiu na prova era o que estava no treinamento, então não teve nada de pegadinha, nada que queria te enganar ali. Foi um exame bem objetivo, uma prova bem objetiva. Falando e aproveitando para falar sobre a prova, eu fiz a prova online também, novamente pela Pearson, então eu agendei online. A prova tem 70 minutos de duração, 1 hora e 10 minutos. Importante eu lembrar que algumas das certificações que eu já fiz tinham uma extensão de tempo, e dessa vez eu não tive nenhuma extensão de tempo por não ser residente em um país que o inglês não é idioma nativo. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fiz o CCNA e acho que quando eu fiz o NSC4 também, eu tive uma extensão de tempo ali de alguns minutos pela questão do inglês, e tinha sido até sem eu nem solicitar, eles simplesmente me deram um adicional de tempo lá por esse motivo. Só que dessa vez, não sei se por esse exame ser mais curto, ser mais objetivo, eu não tive esse acréscimo de tempo. Então o exame tem 70 minutos de duração, 35 questões. Eu achei um exame bem rápido, bem objetivo, bem tranquilo. Comparado com o NC4, o exame do FortiManager é 20 vezes mais fácil, e comparado com os exames da Cisco é 50 mil vezes mais fácil. Então esse talvez tenha sido o exame mais tranquilo que eu fiz até hoje. Eu fiz bem rápido também, então não tinha muitas questões. Como eu falei, é tudo bem objetivo, tudo que tá no treinamento, tudo bem conciso. Então foi uma experiência bem tranquila. Beleza? Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais rápido, era mais para trazer mesmo esse conteúdo aí, falar um pouco sobre a minha impressão desse exame, falar um pouco sobre o FCP, que é recente aí. E para falar a verdade, não tem muita novidade. A única coisa que agora, ao invés de fazer duas provas, a única coisa que agora, ao invés de fazer uma prova só, você tem que fazer duas provas. E eu ainda acho que talvez para a maioria das pessoas, só o NC4 já é suficiente para você ter ali no seu currículo, para conseguir colocar, para conseguir se destacar. Mas aí, caso você tenha o NC4, se o NC4 tá para vencer, tá válido ainda, acho que talvez fazer o FortiManager ou fazer qualquer uma dessas outras especializações aqui, entre aspas, é uma boa opção, já que as perguntas são bem mais fáceis e o exame é bem mais rápido do que o NC4. Beleza? É isso aí, valeu, até mais.